Boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Mais uma vez aqui no Seva, tendo a oportunidade de estudar um pouco o Evangelho. E esses estudos, eles buscam iluminar as nossas vidas, quando nós os buscamos. Porque nós temos dificuldades na vida, é verdade. Só que nós podemos facilitar o processo. E como que nós facilitamos o processo? Buscando nos ajudar. Porque está escrito, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos de aprender a domar a rebeldia que existe em nós. Porque a nossa volta, como o nosso título que nós vamos trabalhar hoje, vida, bênção de Deus. Nós não costumamos contar as bênçãos que nós recebemos e que nós temos em nossas vidas. Nós só sabemos contar os desgostos, as ingratidões, os sofrimentos, quando nos falta alguma coisa material, afetivo, amoroso. Quando isso acontece, é muito fácil da nossa parte reclamar. Sempre estamos reclamando o tempo inteiro. E é por isso que em nossas vidas, muitas vezes, parece que não sai disso. Porque aquilo que clamamos, nós atraímos. Se estamos reclamando, na maior parte das vezes, vamos só ter o quê? Reclamações e desgostos em nossas vidas. Mas a partir do momento que nós agimos no nosso dia a dia, buscando ter isso aqui, gratidão em nossos corações, pode ter certeza de uma coisa: todos os dias serão de bênçãos, porque aí virá o reconhecimento das bênçãos que nos rodeiam e que nós ainda, devido à nossa fragilidade, devido às nossas imperfeições e devido também à falta de busca do Filho de Deus, de se reencontrar com o Pai, de seguir o caminho que Deus traçou para todos nós, que é o caminho da felicidade, da alegria. Porém, antes é necessário passar pelas adversidades, que advêm da nossa própria ignorância. Nós não reconhecemos os bens de Deus, as bênçãos de Deus à nossa volta, inclusive o fato de estarmos aqui neste corpo físico, que também é uma bênção de Deus, é um corpo emprestado, onde que muitos de nós falam assim, mas eu sou bonito, eu sou isso, eu sou aquilo, olha o meu corpo, que perfeição, o corpo é meu, regras minhas. Mas aí Deus costuma nos mostrar que o corpo não é nosso, né? Às vezes Ele envia alguma doença, alguma dificuldade física, mental, alguma coisa que vem depois fazer com que a gente nos retrate a respeito do que estamos dizendo perante tudo e todos. Então, por isso que nós precisamos aprender a lidar com as circunstâncias da vida. E nós estamos em um mês que estamos trabalhando a valorização da vida, para que as pessoas entendam que estão rodeadas de bênçãos e freiam em si esse desejo de tirar a própria existência. E nós vamos percebendo, quando a gente estuda o Evangelho, quando nós nos adentramos, e em todas as religiões tem esses ensinamentos, que tirar a vida não leva a nada. Ao contrário, só agrava os sofrimentos. Por que a pessoa quer, muitas vezes, dar cabo da própria vida? Porque ela deve estar sofrendo, passando por dificuldades. Ela quer, de alguma maneira, tirar esse sofrimento com a mão, tirar essa dor com a mão, essa agonia, essa aflição, este desespero. Ela quer ir lá e tentar tirar com a mão isso. É essa a intenção. Só que, a partir do momento que nós nos adentramos na religiosidade, nós vamos vendo que só aumentamos o sofrimento se caso a gente opte por realmente tirar a nossa existência. Quantas literaturas nós temos que falam do vale dos suicidas, dos umbrais da vida espiritual, purgatório,
entre tantos outros estudos que a religiosidade nos traz, desde a espírita, entre outros, nos mostram que as pessoas que apelaram para o suicídio, elas foram mais sofrimentos. Então, ao invés de você ir e tirar com a mão o seu sofrimento, você está indo lá com a mão e trazendo mais. É essa a realidade que nós vamos entendendo a partir do momento que nós abraçamos aquilo que nos traz o conhecimento religioso. Então tá, vamos lá. Vamos ter algumas lições que o Evangelho nos traz. Primeiro, eu vou indicar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós devemos nos esforçar, já que estamos nos adentrando à religiosidade, devemos nos esforçar, então, para abraçar esses conteúdos, que são eles que, a partir do momento que nós nos dedicamos alguns minutos no dia, seja antes de deitar, seja logo após ao acordar, a gente vai aqui em nossa mente desmistificando muitas coisas e ao mesmo tempo mudando o ponto de vista que nós temos da vida. Por que muitos de nós desistem de viver? Porque talvez estavam muito bem financeiramente, materialmente, amorosamente, afetivamente, mas aí vem a vida e traz todas as suas dificuldades. Aí a pessoa se vê desnorteada, está perdendo o que ela acredita que é dela, coisas materiais, companhia das pessoas, e ela não percebe que tudo isso é para lhe auxiliar a aprender lições no dia a dia, para que a pessoa aprenda a ser desapegada, para que a pessoa aprenda a valorizar as bênçãos que a rodeiam. Então todos os sofrimentos e aflições estão nos ensinando alguma coisa. E tem um detalhe a mais também, que é por isso que eu vou começar falando do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Qual que é a ideia deste capítulo? Dizer que bem-aventurados são aqueles aflitos que passam por dificuldades, tormentos, tempestades, sofrimentos em suas vidas, porém buscam se resignar. Aí estes são os aflitos que são bem-aventurados, porque eles respeitam a toda a sua volta, buscam valorizar, estão passando por dificuldades, mas estão entendendo o porquê das aflições. E este capítulo ele explica com muita clareza por que nós passamos por tantas dificuldades na Terra. Ele vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós passamos por várias existências, chamadas reencarnações, e que uma vai dando para a outra partida, e que nós vamos aprendendo através dos erros, através dos acertos, vamos convivendo uns com os outros, vamos tendo afetos, vamos tendo também desafetos. O que é mais fácil para nós é termos desafetos, porque nós ainda muito egoístas, orgulhosos e arrogantes, nós colocamos paredes a partir do momento que o outro traz alguma coisa na qual nós não concordamos. Sejam familiares, amigos, colegas de trabalho, nós estamos batendo de frente com todos que nos rodeiam, porque nós queremos impor o nosso jeito de ser. Tem que ser daquele jeito. É aí onde que nós vamos caindo, é aí onde que nós vamos nos prejudicando, porque nós precisamos de alguma maneira ter um entendimento, ter uma concórdia, ter uma aceitação. Não quer dizer nos ajoelhar perante os outros, mas quer dizer uma concórdia. E a partir do momento que eu não estou cabendo em um determinado lugar, então sim que eu procure o outro. Se não está dando certo com uma certa pessoa, então que eu siga a minha vida, eu vou encontrar outra pessoa. Se não está dando certo em um trabalho, paciência, existem outras oportunidades, desde que eu me esforce para isso. Se nessa religião eu não estou entendendo nada, eu percebo que talvez ela está abusando de mim. Então, peraí, existem outras religiões, assim como eu busquei, desde pequeno até os tempos atuais, eu passei por várias religiões, e hoje eu me encontrei na doutrina espírita. Não estou dizendo que quem está assistindo esse vídeo tem de se encontrar nela, mas é só um exemplo. Neste capítulo vem nos ensinar que
Nós vamos passando pelas existências e nós temos os nossos acertos, isso é verdade, mas nós também temos os nossos excessos, porque nós neste mundo praticamos a infelicidade real primeiramente. Todos nós, é natural, estamos buscando o quê? A felicidade. Quem não quer ser feliz? Todos nós queremos ser felizes. Mas como que nós estamos buscando essa felicidade? Nas coisas do mundo. Sendo que nós vamos percebendo que aqui na Terra é tudo efêmero, é tudo passageiro. As coisas passam muito rápido. De repente as pessoas já perdem a sua beleza assim que tanto ali adoravam. Perdem os bens materiais, o que é mais natural na Terra. Perdem os poderes temporais. E muitas dessas pessoas acham que acabou o mundo, mas não entendem que tudo é transitório, que tudo é passageiro, que nós devemos passar por todas as nuances do mundo, que conforme as existências vão passando, nós precisamos compreender a pobreza e vivenciá-la, compreender a riqueza e vivenciá-la, compreender o estado são do ser no corpo físico e vivenciá-lo, mas também compreender aquele estado no qual nós passamos por enfermidades e vivenciá-la. Porque aí nós vamos valorizando tudo, nós vamos respeitando tudo. É preciso nascer em todas as raças na Terra, é preciso passar por todas as cores de pele na Terra, é preciso passar por todas as religiões que nós vamos passando na Terra, pelas filosofias, pelos ensinamentos. Também é preciso passar por aquelas fases nos quais nós nascemos em família e também aqueles nos quais nós nascemos órfãos. Nós somos abandonados, mas de alguma maneira a gente consegue sobreviver. E por que tudo isso? Ensinamentos. Tudo isso está sempre nos ensinando. Tem pessoas que conseguiram constituir família, tem pessoas que não. Tem pessoas que adorariam encontrar a sua alma gêmea, o que chama de alma gêmea. Nós sabemos que a alma gêmea, conforme a doutrina espírita nos ensina, que alma gêmea mesmo não existe. O que existe são almas afins, que nós vamos nos encontrando através das existências, muitas vezes trocando os papéis, ora pai, ora mãe, ora filho, ora filha, ora marido, ora esposa. E assim nós vamos trocando esses papéis. Ou amigos ali naquela comunidade, estão como colegas de trabalho, nós vamos nos reencontrando, né? São os chamados afetos da alma que nós vamos criando com o passar das existências. Mas existem também os desafetos. E é por isso que nós, falando agora dos desafetos, mas antes eu vou falar dos desafetos do passado, que podem estar em nossas famílias, que podem estar em nosso trabalho, que pode estar na comunidade na qual a gente convive. Estes desafetos, de alguma maneira, por que é o termo desafeto, né? Porque alguém talvez prejudicou o outro, sacaneou o outro, roubou o outro, ou traiu o outro, ou atentou até mesmo contra a vida do outro. Resumindo, houve alguma discórdia, e aí nós criamos os desafetos. Quando nós prejudicamos, nós temos de restituir. E é por isso que existem tantos sofrimentos, mas lembrando que não é uma regra, porque nós precisamos passar por provações. Todos nós passamos por provações nessa terra, que são os sofrimentos medianos que encontramos no mundo. Todos nós temos de passar pela ingratidão. Todos nós temos de passar pela pobreza para conseguir o quê? Paciência e resignação, aprender a ser mais manso com a vida, ao utilizar de temperança perante as dificuldades, perante os parentes com problemáticas que nós encontramos o tempo inteiro. São parentes que se encontram nas drogas, são parentes que se encontram nas bebedeiras, são parentes que se encontram em várias dificuldades pela vida afora. E nós temos de conviver, e nós temos de auxiliar, e nós temos de ajudar quando nós percebemos que Deus nos deu essas condições. E Ele pede que pelo menos nós utilizemos do supérfluo. Pelo menos do supérfluo
que nós possamos utilizar para com todos os que nos rodeiam. Ele nos coloca talentos, Ele nos coloca recursos, Ele nos coloca meios nos quais nós podemos interagir uns com os outros, justamente para nos auxiliar. Mas por que nós não conseguimos? Porque muitos de nós, não adoramos a Deus, a não ser da boca para fora. Nós não amamos a Deus, a não ser da boca para fora. Sabe quem, na maior parte das vezes, nós mais adoramos? São os bezerros de ouro, Mamon, as coisas do mundo, as coisas materiais, o meu corpo, a beleza física, é o que nós mais adoramos na terra. Por isso que nós estamos nos prejudicando, estamos evitando de fazer algum auxílio para o nosso semelhante, porque isso vai tirar um pouco de nós, vai tirar do nosso tempo, vai tirar um pouco do meu tempo, da minha luta material, porque muitos de nós queremos ficar ricos, poderosos, belos e consequentemente arrogantes e orgulhosos. Então, adorando a Mamon, nós vamos nos distanciando de Deus. Aí vem os sofrimentos, que muitos de nós estamos reclamando nessa terra. Aí vem o desejo de atentar contra a própria vida. Mas então nós vamos buscar um capítulo que vai nos auxiliar. O capítulo 19, que vem nos falar sobre a fé. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu separei. Ó. A fé transporta montanhas. Essa fé que eu estou falando é da fé religiosa. Aquela fé que nós buscamos, sim, na religiosidade, naquela que nós encontramos, que nós nos sentimos bem, que nós nos adentramos naquela casa religiosa e ali aquelas pessoas nos fazem bem, e ali a forma como eles trabalham o Evangelho nos fazem bem, como eles nos acolhem, aqueles conhecimentos que eles passam nos chamam a atenção. Isso é muito bom. Por quê? Porque essa religiosidade vai contaminando o espírito com a presença de Deus. E a partir do momento que aceitamos a presença de Deus em nossos corações, nós temos força para mover as montanhas de nossas dificuldades de um lugar para o outro. Aí eu volto naquele capítulo que eu citei no início da nossa explanação de hoje, que é o capítulo 25, que vem nos falar do seguinte, que nós devemos nos ajudar. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Bata a porta, que ela se abrirá. Peça e obterás. Significa trabalhar, significa se educar, buscar recursos, se resignar, se sacrificar, sim, pegar toda a nossa cruz e sair em busca de recursos materiais e espirituais. Porque nós estamos na terra para evoluir espiritualmente. Mas para evoluir espiritualmente, eu preciso abraçar tudo que Deus me proporciona como instrumentos para que eu utilize, para que eu consiga essa evolução. Como que eu vou auxiliar o meu semelhante? Na maior parte das vezes eu preciso de recursos materiais. Se eu não os tenho, Deus também me colocou recursos para que eu possa trabalhar voluntariamente, alcançar o coração das pessoas com as minhas mãos, com o meu suor, com a minha palavra, com o meu abraço, com a minha dedicação. E é assim que nós vamos alcançando as pessoas, utilizando todos os recursos que Deus nos dá em nossas profissões, buscando compreender o meu cliente, o meu paciente, buscando realmente atender às suas necessidades. Porque nós nessa terra, primeiro buscamos as nossas necessidades. E é por isso que depois de tanto levar vantagem em cima do outro, que a vida vem e de alguma maneira nos chama atenção para isso. E nos tira alguma coisa, algum montante de coisas que nós ajuntamos de tanto tirar do outro, de tanto prejudicar o outro, de tanto levar vantagem em cima do outro. Aí é a hora na qual nós reclamamos. Não é o que nós fazemos? De alguma maneira, nós até compreendemos essa ideia.
porque a pessoa passa por dificuldades e muitas vezes ainda não compreende, mas nós estamos dando caminho, que é a religiosidade. É ela que alcança os corações mais frios e egoístas e os chama para o trabalho. Pera aí, levanta a cabeça, levanta dessa cama, levanta desse sofá, vai trabalhar, ou pelo menos vai buscar recursos para se sustentar e ao mesmo tempo busque se sustentar espiritualmente. Aí nós vamos lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Peça para obter. O que significa? Vamos fazer as nossas orações, vamos pedir para Deus ao levantar, mas lembrando, não basta só pedir. Capítulo 27, pedir e obtereis, não é? Vamos lá nele, eu separei aqui. Capítulo 27, pedir e obtereis. Vamos pedir sim, vamos fazer as nossas orações, mas aí a gente vai lá no capítulo 5. Porém, ajuda-te que o céu te ajudará. Olha, nós estamos pedindo o auxílio da espiritualidade amiga, dos nossos anjos da guarda, para nos auxiliar perante as aflições cotidianas que estão nos levando à amargura, a querer desistir da vida, a querer desistir daqueles que estiveram por nós, ações egoístas que saem de nós pelo fato de que queremos nos prejudicar, mas nós não estamos entendendo que prejudicando-nos, estamos prejudicando também tantas outras pessoas que estão à nossa volta, que nos amam. Vamos observar os nossos pais, por exemplo. Nós estamos querendo tirar da vida deles uma pessoa na qual eles lutaram desde bebê em seu colo, até antes disso, já planejaram tudo isso, buscaram educá-lo da melhor maneira possível, auxiliaram em seu crescimento, buscam pagar os seus estudos, estão ali noite e dia ao lado de seus filhos, e estes ingratos, como somos com Deus, como somos com os nossos pais aqui no meio físico, nós simplesmente achamos que podemos fazer o que queremos. E com o tempo nós vamos observando que não é assim. Não é dar satisfação, mas é ser grato. É começar a contar as bênçãos. Muitos de nós estamos chorosos, desesperados, no dia a dia, reclamando, por exemplo, que perdemos os nossos pais. Isso é louvável. Sim, é louvável. Porém, é louvável chorar por eles e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus a bênção de ter colocado pais em nossas vidas. Porque tem pessoas que não conhecem os seus pais. Tem pessoas que foram encontradas, foi em lata de lixo, foram na porta das residências, na porta de orfanatos, não conhecem os seus pais, tiveram de alguma maneira, na vida, saírem por si mesmos, às vezes na casa de estranhos, vivendo na casa de estranhos, e não conhecem pais. Então aí a gente vai contando as bênçãos. Tem pessoas que reclamam, então, que o carro está estragado, que a máquina de lavar está estragada, entre tantas outras coisas, que a casa ali está tendo uma goteira, né? E aí fala, meu Deus do céu, mas que absurdo isso que eu estou passando, que sofrimento. Pois é, mas pelo menos essa pessoa tem um carro para estragar. Pelo menos essa pessoa tem uma máquina de lavar em sua casa para ele poder arrumar. Ele não está contando as bênçãos que esse carro já lhe proporcionou, graças a Deus. Quantas vezes ele não já foi e voltou com esse carro? Quantas vezes ele já não usou essa máquina de lavar? Aí então, quando as pessoas percebem isso, vamos caladinho lá e consertar, tá? Porque a gente está vendo a goteira ali e está fazendo uma tempestade no mundo. Meu Deus do céu, que absurda essa goteira! Eu não mereço isso. Pois é, essa pessoa está dentro de uma casa. Tá certo que tem uma goteirinha, mas tem gente que está ganhando a chuva inteira, porque não tem casa nenhuma. E é assim então que essa pessoa tem de ir lá e tapar essa goteira caladinho, porque ele não está contando as bênçãos e não está percebendo que está rodeado de bênçãos. Tudo foi criado para o ser humano, para o espírito imortal, filho de Deus. Toda a natureza que nos rodeia, todas as moradas que nós temos, que são as casas do Pai, envolto em todo o universo. Tudo isso foi criado para o espírito imortal,
para nós. Nós não fomos criados para enfeitar a natureza. Ao contrário, tudo foi criado para enfeitar as nossas vidas e nos auxiliar para que tenhamos meios de conservação nos quais nós possamos aqui na terra ter recursos, ter alimento. Mas espera aí, nós temos de cavar a terra, nós temos de plantar. E é isso que faz com que o ser consiga evoluir, porque ele vai passando pelas adversidades e aí nós vamos observando. Olha só o mundo atualmente. Quem observa fala assim: o ser humano é um ser muito inteligente. Olha só, ele já alcançou até a Lua, ele pode voar, ele pode ir até nas profundezas do oceano, porque ele tem todo um aparato tecnológico. Hoje ele se comunica com um pequeno aparelho em suas mãos no mundo inteiro. Como o ser humano ele é inteligente? Sim, ele é inteligente. E por que ele é inteligente? Porque Deus lhe criou com este atributo e o colocou então simples e ignorante, é verdade, mas com todos os recursos desde lá atrás, nos primórdios da humanidade, começando nas cavernas, isso é verdade, para alcançar os arranha-céus de hoje. E nós devemos buscar ser gratos e começar a direcionar essa inteligência para o que salva de verdade, para o que eleva de verdade, para o que faz o espírito crescer e superar essas aflições que nós temos e essas desistências que nós queremos ter da vida, que é, vamos lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Se nós queremos realmente sair de todas essas aflições que nós temos, essa rebeldia que assola os nossos corações, vamos lembrar de uma coisa: só tem uma forma de sanar tudo isso. Lembrar que existe um semelhante, lembrar que existe um marido, uma esposa, filhos, colegas de trabalho, conhecidos, clientes, pacientes e até desconhecidos nos rodeando. E para que isso? Para que nós possamos viver em sociedade, interagir uns com os outros e auxiliar uns aos outros. Buscarmos ser, sim, centro de reabilitação uns dos outros. Buscar compreender, auxiliar e amar de verdade. Porque ali o Cristo veio nos ensinar qual que é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele veio nos dizer que um está ligado ao outro. Quer dizer, eu estou dizendo que amo a Deus acima de todas as coisas, mas eu não movo uma palha no rumo do meu semelhante. Eu não quero compreender, a esposa não quer compreender o marido, né? Porque hoje nós estamos numa ideia errônea. Todo mundo quer empoderamento. Homens querem empoderamento, mulheres querem empoderamento, e estão conseguindo. Estão tão poderosos e ao mesmo tempo tão solitários, cada um do seu lado. É assim. É o que nós vemos nos bares e nas avenidas e nas residências. Todos sozinhos, poderosos e arrogantes, mas sozinhos, porque não entendem que o verdadeiro poder é o de compreender o outro, é o de respeitar o outro, é o de entrar em concórdia com o outro, é o de aceitar as imperfeições uns dos outros e buscar se auxiliar. Isso é poder de verdade. O poder do amor, da compreensão, da benevolência, indulgência e principalmente perdão das ofensas. Nós estamos nos distanciando da família. Não existe mais família, né? Não existe mais marido e mulher pegados nas mãos junto com seus filhos, caminhando pelas praças no meio da multidão. Nós encontramos ali pais passeando com seus filhos, mas não tem a mãe do lado. Nós vemos ali então mães passeando com seus filhos, mas não tem o pai do lado. E por que isso? Porque não querem aceitar as imperfeições uns dos outros, não querem viver em família. Tudo bem, então já que nós queremos caminhar na solidão, paciência, mas nós sabemos que a solidão dói, não é agradável e não é o que Deus quer para todos nós. Porque se fosse assim,
ele não tinha criado a mulher e o homem. Ele tinha criado só um ser pronto. Quer viver sozinho? Que seja assim. Mas aí nós vemos lá na simbologia da Bíblia, com Adão e Eva, que antes era só Adão, e que Adão queria uma companhia. Deus viu que Adão e que o homem não se sentia bem sozinho. E nós vemos a simbologia de lhe tirar uma costela e lhe trazer então a mulher. E veio nos dizer que os dois juntos serão uma só carne, e que povoarão a terra. E essa é a nossa missão. Abraçar entes queridos, abraçar corações amigos, abraçar os nossos filhos perdidos de outras existências que nós estamos encontrando na atual realidade. De uma certa maneira é compreensível quando as pessoas estão desesperadas e até muitas dizem assim: eu não quero mais viver, mas porque estão passando por dificuldades reais. O problema maior é perceber que os jovens de hoje estão neste item que o Livro dos Espíritos vem nos falar sobre o desgosto da vida. De onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? Olha, sem motivos plausíveis. O que seria motivos plausíveis? A pessoa está passando por dificuldades físicas, por doenças. A pessoa está passando por dificuldades financeiras extremas. Isso aí é um motivo plausível. Não quer dizer que ela tem o direito de tirar a própria vida. Mas, entre aspas, é quase que justificável no sentido de ela estar reclamando, da reclamação que eu estou falando. Mas e essas que não têm um motivo plausível? Aí o Livro dos Espíritos vem nos dizer que tudo isso, esse desgosto da vida, dos jovens, principalmente da atualidade, é por causa do efeito da ociosidade, da falta de fé e, frequentemente, da saciedade. Vamos observar os jovens de hoje. Sabem o valor de alguma coisa? Não tem tudo de mão beijada em suas mãos? Se acham os reis da cocada preta e branca, querem mandar no mundo. E o pior de tudo, os pais só faltam ajoelhar e dar tudo o que pedem. Então que não reclamam dos filhos que têm, porque nós precisamos aprender com Deus até nesse ponto. E até mesmo nas simbologias. Porque antes se tinha a ideia de que Deus criava tudo perfeito, até mesmo os anjos. E nós temos na simbologia dos anjos, que um certo anjo quis bater de frente com Deus, quis ser maior do que Deus, chamado de Lúcifer. E nós sabemos que Deus o colocou em seu lugar. E ele se tornou um anjo caído. E Deus, a partir do momento que nós somos arrogantes, que nós somos rebeldes, que nós não respeitamos a vida, que nós não respeitamos os nossos pais, se os nossos pais não conseguem nos colocar em nossos lugares, Deus o fará, cedo ou tarde. Deus fará com que respeitemos a vida, com que valorizemos a vida, com que valorizemos as oportunidades que nós temos, com que valorizemos os nossos pais, com que valorizemos aquele corpo físico que temos, perfeito ou não, não importa. O que importa é uma oportunidade bendita naquele momento, que muitos de nós não estamos valorizando. E eu gosto muito, desde mais novo, eu acredito que essa trilogia de filmes que eu vou contar agora, era da década de 80, onde, se não me engano, o título em inglês é The Prophecy, a profecia. Mas aqui para o Brasil, essa trilogia veio com o nome de Anjos Rebeldes. E conta a história de Gabriel, um anjo do Senhor, também com aquele orgulho e arrogância que Lúcifer estava com Deus. E ele vem à Terra com o intuito de eliminar a humanidade. E são 3 filmes. São bem interessantes, só não sei se acha fácil nos tempos atuais. E Lúcifer tenta, aqui agora é Gabriel, tenta a todo custo traçar os seus planos para eliminar a humanidade. E com isso ele vai eliminando anjos e pessoas para alcançar o seu intento. No primeiro filme ele é barrado pelo próprio Lúcifer. Mas é do segundo e no terceiro que nós temos uma lição maior, no qual
Gabriel volta do inferno, no qual ele havia sido aprisionado por Lúcifer. Isso é filme, tá, gente? É ficção. Mas traz uma história bacana que nós podemos tirar uma certa lição. Então Gabriel, de novo, tenta nesse segundo filme eliminar a humanidade. Mas ele é barrado no final do filme, tanto pelos humanos, que são protagonistas ali do filme, quanto também pelo anjo Ismael. É muito bonito. E o anjo Ismael diz assim: Deus lavrou a sua sentença. E neste momento, você será aquilo que você mais odeia. Um ser humano que você chama de macaco. Olha só. E tira dele, com a permissão de Deus, o símbolo que ele tem de anjo, que é uma marcação, que não me lembro agora, que fica no pescoço. No terceiro filme, antes, nesse segundo filme, Gabriel está na rua, assim, no passeio, pedindo esmola e tocando uma espécie de corneta. E aí passa um casal, e a mulher sempre passa por ali, deixa moedas ali no cofrinho dele, né? E o esposo dela diz assim: mas você gosta demais desse tio aí, que você sempre dá moedinhas, esse mendigo? E ela fala assim: ele é adorável, ele toca muito bem, e ele diz que já foi um anjo de Deus. E aí, neste momento, a câmera vai subindo, bem no final do filme, mostra um relâmpago, e nas nuvens aparece mais ou menos o formato, como se fosse do rosto do Cristo, nos mostrando ali que naquele momento Gabriel está passando por uma lição que vem do nosso governador espiritual da terra. No terceiro filme, a redenção de Gabriel, porque aí Deus vai colocando ele em algumas situações que ele vai reconhecendo o porquê que Deus criou seres imperfeitos, a ponto de ele passar agora a ajudar os seres humanos perante um anjo do mal. E no final vem a frase, depois dele ter ajudado a humanidade. Ele é encontrado em cima de um carro pelo casal protagonista. E ele vira para esse casal e diz assim: por um momento eu fui cegado, eu não conseguia compreender os desígnios de Deus, mas agora eu vejo. Ele havia se tornado anjo de novo, e ele sobe aos céus em pombas brancas. E assim todos nós, se não reconhecemos agora as bênçãos de Deus em nossas vidas, nós vamos reconhecer. Chegará esse momento, e aí nós não mais iremos dizer essa besteira de que não queremos viver. Ao contrário, vamos acordar todos os dias com gratidão no coração e dizer: meu Senhor, eu quero viver, que venham as dificuldades, que venham as aflições, eu as aceito e ao mesmo tempo eu me resigno, eu vou superá-las, eu vou buscar de alguma maneira entender o meu semelhante e amá-lo como o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, buscando fazer ao outro o que eu gostaria que me fosse feito. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade de estarmos juntos aqui nessa casa de oração, online, estudando o Evangelho e buscando compreender um pouco mais as leis de Deus e as bênçãos que nos rodeiam. Um abraço a todos.